2, abaixo estão os gráficos de 3 funções de velocidade. Em cada caso, determina o sinal da aceleração e, então, se a partícula está aumentando ou diminuindo a velocidade. Então, está aí o gráfico, o primeiro gráfico, letra A, o gráfico da função velocidade em função do tempo. Então, temos aí uma função que está uma função crescente. Se a velocidade é uma função crescente do tempo, a aceleração, então no item A, a aceleração é sempre positiva. Observando aqui, então, se a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, elas estão com sinais opostos, então a velocidade está diminuindo, ou seja, a partícula está desacelerando, então diminuindo velocidade. Isso é fácil de ver também observando que o módulo da velocidade, que seria uma função mais ou menos assim, já que a velocidade é dada por essa curva, então o módulo dessa função vê-se claramente que é uma função decrescente, né, com o tempo. Então o módulo da velocidade está diminuindo. No item B, a velocidade é dada por essa função, uma função decrescente com o tempo. Então, se a velocidade é decrescente, a aceleração é negativa, né? Então, para o item B, temos a aceleração negativa porque a velocidade é decrescente. Então, se a velocidade, temos que a aceleração negativa e o gráfico da velocidade, apesar de ser uma função decrescente, é uma função positiva. O gráfico está todo acima do eixo T. Então, aceleração negativa, velocidade positiva, sinais opostos, então a velocidade está diminuindo. Então a partícula está desacelerando. É fácil de ver também que a velocidade é igual, como a velocidade é positiva, está aqui o gráfico dela, mais ou menos esse, né? A velocidade em função do tempo é a mesmo gráfico do módulo da velocidade, já que a velocidade é positiva, e vê-se claramente que aqui o módulo da velocidade está em função decrescente com o tempo. No item C, aí está o gráfico da velocidade em função do tempo, vemos claramente que é uma função crescente. Então, se a velocidade é uma função crescente, a sua derivada é positiva, a derivada da velocidade é precisamente a aceleração, então a aceleração é positiva. Temos que a velocidade também é positiva em todo o intervalo, porque aí está o gráfico, está acima do eixo do t. Então, como a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, a velocidade está aumentando. Dá para ver claramente, porque também, observando que o gráfico, como a velocidade é positiva, né, então o módulo da velocidade é igual ao módulo da velocidade. E se essa função é crescente, então a partícula está acelerando, né, está aumentando a velocidade. Problema 4, para os gráficos a seguir, associa as funções posição nos itens A, B e C com as funções velocidades nos itens 1, 2 e 3. Então, temos que associar um dos gráficos A, B e C aos gráficos da função velocidade, gráficos 1, 2, 3. Então, observe que no item A, por exemplo, vamos começar com o item A, temos a função posição em função do tempo, um gráfico com concavidade para baixo todo o tempo, em todo o intervalo. Então, aceleração negativa, concavidade para baixo, significa que a velocidade deve ser uma função decrescente. O único gráfico dos gráficos abaixo que apresenta uma velocidade decrescente é o gráfico 3. Então, o item A está associado ao gráfico 3. O item A está associado ao gráfico número 3. Se eu observar o item, por exemplo, o item C, o gráfico C apresenta uma função, uma curva com concavidade em todo o intervalo, concavidade para cima. Significa então que a derivada da posição, que é a velocidade, deve ser uma função crescente. O único gráfico crescente, com função crescente
nos gráficos de 1, 2 e 3 é o gráfico 2. Então, V está associado ao item 2, restando apenas, então, C deve estar associado ao item 1, vamos conferir. No item, que é o C, C está associado ao 2 e B está associado ao 1. Então, recapitulando, então, item C, temos um gráfico onde concavidade toda para cima, logo a função velocidade, a derivada da posição deve ser uma função crescente. Esse é o gráfico 2, é o único gráfico que tem uma função crescente. E no item B, temos um gráfico onde há uma troca de concavidade, há um ponto de inflexão, concavidade inicialmente é para cima, depois é para baixo, significa que a velocidade inicialmente cresce, depois decresce, e o único gráfico que apresenta esse comportamento é o gráfico número 1. Então, está aí as respostas. No exercício 6, a figura abaixo mostra o gráfico de S versus T para uma formiga movendo-se ao longo de um cano estreito e vertical, um eixo S com sentido positivo para cima. No item A, então, se é que ocorre, a formiga atinge a origem. Não, a origem, no tempo, a origem do eixo é o S igual a 0, isso é atingido em dois pontos distintos, com T igual a 2 e T igual a 2 e T igual a 4. Né? Nesses dois instantes, o gráfico toca na origem, né? Cruza o eixo do T. No item B, se é que ocorre, a formiga está com velocidade zero. Velocidade zero ocorre quando o gráfico tiver uma tangente horizontal. Isso ocorre naquele ponto de mínimo ali, T igual a 3. T igual a 3, então velocidade é zero. E o item C, se é que ocorre, a formiga move-se para baixo, a direção positiva é para cima, então o movimento é para baixo quando a função for decrescente, e isso ocorre no intervalo de 0 até 3. A partir do instante 3, a função passa a ser crescente, né? Então, a formiga estaria movendo-se para cima. Então, para baixo no intervalo de 0 até 3. No exercício 8, a figura a seguir mostra o gráfico posição versus tempo para um elevador que sobe 40 metros entre uma parada e outra. No item A, ele pede para estimar a velocidade do elevador no meio da subida. Então, no meio da subida, se o elevador sobe 40 metros entre uma parada e outra, o meio da subida é aqui, a 20 metros. Então é nesse ponto, nesse instante aqui, que corresponde um instante mais ou menos ali, T igual a 12,5. Vou botar aqui na metade do caminho, entre 10 e 15, né? Então nesse instante aqui que eu tenho que estimar a velocidade. Eu vou usar a posição S de 12,5, aproximadamente igual a 20, e vou usar um ponto um pouquinho mais adiante, esse segundo ponto, vou usar então que S de 15 é igual a 30, né? S de 15 é igual a 30. Então eu vou aproximar a reta tangente ao gráfico da curva em preto no ponto T igual a 12,5 pela reta que une esses dois pontos. Essa vai ser a aproximação. Então, eu vou medir o coeficiente angular dessa reta. Então, a velocidade no meio da subida, ou seja, a velocidade no instante 12,5 é igual à derivada dessa função no instante 12,5. Então, esse eu vou aproximar, não é? Aqui, então, por S de 15 menos S de 12,5 sobre 15 menos 12,5. Então, esse termo aí, S de 15 é 30, S de 12,5 é 20. 15 menos 12,5 é 2,5. Então eu tenho 10 dividido por 2,5. Isso então
dá 4 metros por segundo. Essa é a aproximação para a velocidade no meio da subida, ou seja, no instante t igual a 12,5. Exercício 8, item B, ele pede para fazer o esboço dos gráficos das curvas velocidade versus tempo e aceleração versus tempo. Então, nós temos a posição versus tempo, esse formato aí dessa curva, em formato de S. Então, vamos fazer uma possibilidade, né, para o gráfico da velocidade versus tempo. Seria essa aqui. A velocidade, então, alcançando aí, partindo aí do zero e atingindo o máximo, aproximadamente ali no ponto de inflexão, que é 12,5, na metade do caminho, né, entre 0 e 25. Então tem uma possibilidade para essa curva da velocidade, aqui seria 10 e 15, e a aceleração correspondente. Essa velocidade poderia ser assim. Aqui teria no 10 a aceleração máxima, no 15 o ponto de inflexão, né, onde então a aceleração troca, deixa de ser ali no 12, onde a velocidade tem o máximo, no 12,5 a aceleração passa pelo zero aqui. Aqui seria o 10, aqui seria o 15, aqui o 25. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, não existe uma solução única, né? Então aqui a nossa função S, né? A função S de t, a função posição. Então a velocidade poderia ser assim. Velocidade constante até esse ponto aqui, né? Onde eu tenho ponto de inflexão, velocidade constante, depois constante, mas a função decrescendo, então partícula desacelerando. Vou colocar então, perdão, não é velocidade constante, a aceleração é constante, a velocidade é linear, né? Cresce linearmente. Aqui então aceleração constante e aqui constante negativa. Uma função descontínua. A aceleração seria uma função descontínua. Essa é uma outra possibilidade. Tudo isso aqui no instante 12,5. Então, coloquei duas possibilidades para os gráficos da função v e a, dado a nossa função S de t. Como eu não tenho a formulação exata, eu tenho apenas uma figura no visual, então nós podemos ter, não temos uma solução única, né? Problema 10, é a questão de verdadeiro ou falso. Sentença é: a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Esse é o limite de S de t mais h menos S de t sobre h quando h tende a zero. Sim, essa afirmação é verdadeira. Questão 12, de verdadeiro ou falso. Se o gráfico da posição versus tempo for crescente, então S de t, se S de t é crescente, então sua derivada é positiva, então essa linha de t é positivo, significa que a velocidade é positiva. Se além disso ele é côncavo para baixo, se ele é côncavo para baixo, côncavo para baixo, isso é gráfico de S de t, significa que a segunda derivada é negativa, então significa que a aceleração é negativa. Como a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, a velocidade é positiva
e a aceleração é negativa, então sim, a partícula está diminuindo sua velocidade. Então, a afirmação é verdadeira. Problema 14, a figura abaixo mostra o gráfico velocidade versus tempo em um teste. Usando esse gráfico, estime, no item A, a aceleração a 60 milhas por hora em pés, ele pede em pés por segundo ao quadrado. Aqui nós vamos ser no sistema americano, não vamos usar o sistema internacional. Vamos calcular a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é dada, esse é o gráfico de velocidade versus tempo, é num instante quando a partícula, o veículo estiver a 60 milhas por hora, então é nesse instante aqui que eu quero a aceleração. Isso é aproximadamente 6, no tempo t igual a 6. Então, eu quero no tempo t igual a 6, eu vou usar este ponto aqui, que é a velocidade no tempo t igual a 6 a 60 milhas por hora, e também vou usar o outro ponto no tempo t igual a 10, onde a velocidade é 80 milhas por hora. E vou aproximar então o coeficiente angular da reta tangente por essa reta secante que passa pelos dois pontos aqui. Então vou usar t igual a 6. Então no tempo t igual a 6, eu tenho velocidade no instante 6, que é 60 milhas por hora. 60 milhas por hora, então fazendo a conversão para metros por segundo, isso dá aproximadamente 26,82 metros por segundo. No instante t igual a 10, aí eu tenho a velocidade do V10 é 80 milhas por hora, estou fazendo a conversão para metros por segundo, dá aproximadamente 35,76 metros por segundo. Então, a aceleração no instante 6, no tempo t igual a 6, eu tenho a velocidade igual a 60 milhas por hora. Foi no instante que ele pediu, né, que é a aceleração, no instante que a velocidade for 60 milhas por hora. Então, a aceleração no instante t igual a 6, isso é a derivada da velocidade no instante t igual a 6. Então, eu vou aproximar essa derivada por a velocidade média no intervalo que vai de 6 a 10. Então, isso me dá a velocidade no instante 10 menos a velocidade no instante 6 sobre 10 menos 6. Então, isso dá 35,76 menos 26,82 dividido por 10 menos 6. Então, isso dá aproximadamente 2,235 metros por segundo ao quadrado. No item B, ele pergunta o instante em que ocorre a aceleração máxima. O instante em que ocorre a aceleração máxima é um instante onde o coeficiente angular, as inclinações das retas tangentes, onde eu tenho inclinação máxima, e isso ocorre na origem, então na arrancada do veículo, né? Na origem eu tenho a máxima inclinação, maior coeficiente angular para as retas tangentes. Então, para o item B, quando o instante em que ocorre a aceleração máxima, no instante t igual a 0, na arrancada. No exercício 16, temos uma função s de t igual a t na quarta n menos t, definida só para t maior ou igual que 0, que descreve a posição de uma partícula movendo-se ao longo de um eixo coordenado, onde s está em metros e t está em segundos. No item A, então, ele pede para fazer uma tabela mostrando a posição, a velocidade e a aceleração com duas casas decimais
nos instantes t igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, para isso, vamos precisar então da função velocidade, que é a derivada da função posição. Então, vamos derivar essa função usando a regra do produto. Eu deixo para vocês verificarem que, depois de simplificar, aplicando a regra do produto, esta é a derivada t ao cubo n a menos t vezes 4 menos t. Vamos precisar também da aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade, que nada mais é então que a segunda derivada da função s. Então temos que derivar essa função aqui. Então temos, usando a regra do produto, podemos demonstrar, então, deixo para você verificar as contas, né, que a derivada é essa aqui, t quadrado n a menos t vezes t quadrado menos 8t mais 12. Então essa é a função aceleração. Então no item A é pedido para fazer essa tabela, então, dos valores das funções s, da função posição, da função velocidade e da função aceleração. Temos todas as funções, então é só pegar uma calculadora e calcular cada uma dessas funções nos instantes t igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos usar a precisão de duas casas depois da vírgula. Então está aí essa tabela, então essa tabela para o item A. Em B desse exercício, temos que verificar em cada um dos instantes t igual a 1, 2, 3, 4 e 5 se a partícula está parada e se ela está andando para a direita ou para a esquerda, qual o sentido do movimento, né? Então, isso é determinado pelo sinal da velocidade. Então, no instante t igual a 1, a velocidade ali é 1,1, velocidade positiva, então, para a direita. Isso porque a velocidade é positiva. No instante t igual a 2, o sentido também é para a direita, a partícula se movimenta na direção positiva, porque a velocidade é positiva. No instante t igual a 3, idem, o movimento é para a direita, porque a velocidade é 1,34 metros por segundo, é positiva. No instante t igual a 4, a velocidade é 0, então a partícula está em repouso, a partícula parada. E no instante t igual a 5, a velocidade ali é menos 0,84, né, este número aqui. Então o movimento é para a esquerda, né, na direção negativa, porque a velocidade é negativa. No item C, é pedido para determinar então em cada um desses instantes, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, 4 e 5, se a partícula está aumentando ou diminuindo a velocidade, ou nenhum dos dois. Então, no instante, isso é determinado pelo sinal da velocidade comparado com o sinal da aceleração. Sinais iguais para a velocidade e a aceleração significa que a partícula está aumentando a velocidade. Sinais diferentes para a velocidade e a aceleração significa que a partícula está diminuindo a velocidade. Então, no instante t igual a 1, temos a velocidade 1,1 e a aceleração 1,83, ambas positivas, então aumentando a velocidade. No instante t igual a 2, temos uma aceleração 0, então nenhum dos dois, nem aumentando nem diminuindo. No instante t igual a 3, temos velocidade positiva e aceleração negativa, então sinais opostos, diminuindo velocidade. No instante t igual a 4, a velocidade é 0, a partícula está parada. E no instante t igual a 5, temos ambas a velocidade e a aceleração negativas, né? Velocidade menos 0,84 e aceleração menos 0,50, sinais iguais, então aumentando velocidade. No exercício 18, temos a função s de t igual a t na quarta menos 4t quadrado mais 4 para t maior ou igual a 0, que descreve a posição de uma partícula movendo-se ao longo de um eixo coordenado, onde s está em metros e t está em segundos. Então, no item A,
ele pede para encontrar as funções velocidade e aceleração. Então a velocidade é a derivada da função posição, isso é 4t ao cubo menos 4 vezes 2, 8t. Enquanto que a função aceleração, essa é a derivada da velocidade, né, que corresponde à segunda derivada da função posição. Então a derivada da função dessa expressão que está aqui é 12t quadrado menos 8. Então no item B ele pede encontre no instante t igual a 1 a posição, a velocidade escalar e a aceleração. Então S de 1, V de 1, módulo de V de 1 e A de 1 no instante t igual a 1. Então no instante t igual a 1 basta substituir t por 1 ali na expressão de S, né? Então isso corresponde a 1 metro. A velocidade no instante 1, 4 vezes 1 ao cubo menos 8, isso dá menos 4 metros por segundo. O módulo da velocidade é o módulo de menos 4, é a velocidade escalar, então é 4 metros por segundo. E a aceleração no instante 1 é 12 vezes 1 quadrado menos 8, então 4 metros por segundo ao quadrado. No item C, ele pede em que instantes a partícula está parada. Então, repouso, partícula parada, partícula em repouso, sei somente se a velocidade é zero. A velocidade é a expressão 4t3 menos 8t, né? Essa é a função velocidade, está aqui. Então, isso é igualado a zero. Vamos calcular então as soluções dessa equação. Eu fico aqui com 4t vezes t2, t quadrado menos 2 igual a zero. Então eu tenho aqui 3 raízes, né? Uma é t igual a zero, a outra vem de t quadrado igual a 2, que dá t igual a menos raiz de 2, a outra dá t igual a raiz de 2. Só que a negativa, a raiz negativa é excluída, já que t é maior ou igual a zero, esse é o nosso domínio. Então, esse para o item C, nos instantes onde a partícula está parada, então nesses dois instantes, t igual a zero e t igual a raiz de 2. No item D, então ele pergunta quando a partícula está aumentando ou diminuindo a velocidade. Para responder essa pergunta, temos que determinar o sinal da velocidade e da aceleração. Então, V de t é a expressão 4t3 menos 8t, 4t3 menos 8t, melhor colocar aqui em evidência 4t, deixando aqui t2 menos 2 dentro do parênteses. Essa expressão, a parábola, é uma parábola com concavidade para cima, né? Essa t2 menos 2 t quadrado menos 2 é uma parábola assim, as raízes aqui menos raiz é raiz de 2, menos raiz de 2 e raiz de 2. Então o sinal da parábola aqui é positivo, negativo no interior das raízes e positivo. Só que a nossa função tem domínio a partir do zero, então o sinal da derivada é o sinal da expressão, o sinal da derivada. Vamos fazer o diagrama aqui. O sinal da derivada, o sinal da velocidade, da derivada da função S. A partir do zero é o sinal dessa expressão 4t, que é sempre positivo e não vai influenciar no sinal, porque t é positivo. Então o sinal da parábola, que basicamente é o sinal ali negativo a partir do zero até o raiz de 2, depois positivo a partir do raiz de 2. Então, esse é o sinal da derivada da posição. O sinal da aceleração, a aceleração tem a expressão a de t igual a
12t² menos 8, 12t² menos 8, que é igual a 4, vezes 3t² menos 2. Então, aqui eu tenho mais uma parábola, né, com raízes menos raiz de 2/3 e mais raiz de 2/3. De novo, parábola com cavidade para cima, com o sinal positivo e negativo entre as raízes, e positivo depois da raiz. Nós temos considerar o sinal a partir de 0, então o sinal 0 ele é negativo. Depois há uma troca de sinal aqui no raiz, no ponto raiz de 2/3. Então ele arranca negativo, o sinal depois há uma troca de sinal aqui. Então, intervalos onde o sinal da velocidade e da aceleração coincidem. Então, inicialmente, o sinal coincide menos com menos, né? Então, menos com menos, aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade, então, no intervalo que vai de 0 até raiz de 2/3. Depois eu tenho sinais opostos e sinais iguais de novo. A partir do raiz de 2, sinais iguais, né? Mais e mais. Então, raiz de 2 mais infinito. Então, aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade. Então, quando eu tiver sinais diferentes entre a aceleração e a velocidade, isso ocorre aqui no sinal de menos e mais, entre raiz de 2/3 e raiz de 2. Então, entre raiz de 2/3 e raiz de 2, a partícula está diminuindo a velocidade. Vamos para o item E, onde ele pergunta a distância total percorrida pela partícula entre t igual a 0 e t igual a 5, entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5, tá? A distância total. Nós temos que ver o sentido do movimento, para observar o sinal da velocidade, onde ela tem um sinal negativo, então ela está andando para trás, ou andando para a esquerda, entre 0 e raiz quadrada de 2. Então eu vou pegar S de raiz de 2 menos S de 0, e pegar um módulo, vou escrever aqui embaixo melhor, vamos pegar um módulo de S de raiz de 2 menos S de 0. Isso me dá a distância percorrida entre os instantes 0 e t igual a 0 e t igual a raiz de 2. A partir do instante t igual a raiz de 2, a velocidade é positiva. Então nós podemos pegar a posição no instante 5, né, que é o instante final do nosso estudo, subtrair a posição no instante raiz de 2 e somar. Pegamos um módulo disso, então isso nos dá a distância percorrida. Então, isso fazendo a conta ali, né? S de raiz de 2 menos S de 0 é 0 menos 4, mais, fazendo a conta ali, S de 5 é 529, menos S de raiz de 2, que é 0. Então isso dá 533 metros. No exercício 20, vamos encontrar as funções velocidade e aceleração, no item A, né? Então, no item A temos que encontrar as funções velocidade e aceleração, onde S é a função t sobre t² mais 4. Então a velocidade é a derivada da função posição, que é a derivada então de t sobre t2 mais 4, usando a regra do produto. Eu deixo para você verificar então que essa função é 4, essa derivada é 4 menos t² sobre t² mais 4
ao quadrado. Já a aceleração, né, é a derivada da velocidade. Isso corresponde então à segunda derivada da função posição, então é a derivada dessa expressão aqui. Então, usando a regra do quociente, mais uma vez, eu deixo para você verificar que essa derivada então é 2t quadrado menos 12 sobre t quadrado mais 4 na terceira. Então, no item B ele pede posição no item 1, velocidade no tempo 1, perdão, módulo da velocidade no instante 1 e aceleração no instante 1. Basta então substituir o t por 1, então aqui 1 sobre 1 quadrado mais 4, então isso dá 1/5, medido em metros, né? Se a velocidade, se o instante é t igual a 1, velocidade 4 menos 1 quadrado sobre 1 quadrado mais 4 ao quadrado, então isso dá 3,25 metros por segundo. Já o módulo da velocidade no instante 1 é o módulo do número 3,25, que é igual a 3,25, já que o número é positivo, né? Metros por segundo. E a aceleração é só fazer t igual a 1, a expressão ali da função da aceleração é 2 vezes 1, menos 1 quadrado menos 12 sobre 1 quadrado mais 4 elevado à terceira. Isso aí, fazendo a continha, dá menos 22,125 metros por segundo ao quadrado. Item C, ele pede encontrar os instantes onde a partícula está parada. Então a partícula está em repouso quando a velocidade, sei somente se a velocidade é zero, né? Sei somente se então a função 4 menos t quadrado sobre t2 mais 4 ao quadrado é igual a zero, né? Essa é a nossa função velocidade aqui, né? É uma fração, então uma fração é zero, sei somente se o numerador é zero. Então isso me dá duas raízes, né? t2 igual a 4, então eu vou ter a raiz t igual a menos 2 e t igual a 2, obviamente t igual a menos 2 é excluída, porque o domínio da nossa função aqui é só os números positivos, então eu tenho apenas um instante onde a partícula está parada, que é no instante t igual a 2. Para o item D, eu preciso responder a pergunta onde a partícula está aumentando a velocidade, onde está diminuindo. Então, onde ela está acelerando, onde ela está freando. Então, para isso, eu tenho que comparar os sinais da velocidade e da aceleração. A velocidade aqui é uma função que só tem o sinal dela, da velocidade, depende apenas do numerador, já que o denominador é sempre positivo, né? Sempre positivo, isso é um quadrado, né? Então, aquilo, o numerador é uma parábola, né? É uma parábola com concavidade para baixo. Então, sinal positivo entre as raízes, negativo à direita e à esquerda. As raízes são menos 2 e mais 2. Só que nossa análise é a partir do ponto zero. Então, a nossa velocidade ela vai ter o seguinte sinal. A partir do zero ela arrancou com sinal positivo e depois ela troca de sinal em t igual a 2, passando a ter o sinal negativo. Já a aceleração, ela tem a aceleração, a expressão, esses termos 2t e t quadrado mais 4 sobre a na terceira são sempre positivos, porque o nosso tempo t é positivo, então a única coisa que pode trocar de sinal é a expressão t quadrado menos 12, essa pode trocar de sinal, então essa é uma parábola com concavidade agora para cima, as raízes menos raiz de 12 e mais raiz de 12, sinal então mais à direita e à esquerda, menos no interior entre as raízes, a partir, né? Só que devemos considerar só a partir do ponto do instante t igual a zero, né? Então, a partir do instante t igual a zero, sinal negativo, vai haver a troca da sinal em raiz de 12, né? Então, troca de sinal t
até aí o sinal é negativo. Então, eu tenho aumento de velocidade e diminuição de velocidade. Bom, o aumento de velocidade acontece quando eu tenho sinais iguais, né? Sinais iguais acontece aqui, né? Entre velocidade e aceleração. Ambos sinais negativos, então vai aumentar a velocidade no intervalo que vai de 2 até a raiz de 2. Diminuição de velocidade ocorre quando eu tenho sinais opostos, então entre 0 e 2 e a partir do raiz de 12, né? A partir do raiz de 12 em diante, então de raiz de 12 até mais infinito. Para o item E, a distância total percorrida no intervalo que vai de 0 até 5, vamos observar o sinal da velocidade. A velocidade é positiva aqui entre 0 e 2, então pegamos a distância total percorrida é S de 2 menos S de 0, pego o módulo disso. Então aqui nesse intervalo a partícula estava andando sempre para a direita, pego a posição final menos a posição inicial, pego o módulo. Depois a partícula, a partir do S igual a 2, a partícula anda para a esquerda e no instante final é o meu instante 5, então subtrai da posição no instante t igual a 2. Então, entre 2 e 5 a partícula anda para a esquerda, então basta somar esses dois números aí. Então, fazendo as contas, eu tenho S de 2 é 1/4, S de 0 é 0, mais S de 5, fazendo a conta ali, é 5, S de 5, 5,29, menos 1/4, isso aqui dá 19,58 metros.